respeito disso. Abra comigo, por favor, no capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Capítulo 5 do Evangelho de Lucas. Aleluia, Jesus. Aqueles que podem, por favor, se coloquem de pé em reverência à palavra de Deus. Vamos à leitura. Diz assim a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Aconteceu que ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se, ensinava do barco as multidões. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. E disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Glórias a Deus por esta palavra, queridos. Amados, o capítulo 5 de Lucas retrata-se acerca do início do ministério de Jesus. Ele está iniciando o seu ministério. Mas ele já havia feito alguns milagres. Apesar da grande multidão que o acompanhava, ainda estava no início. É interessante que Jesus, no início, quando dentro desta passagem bíblica, ele traz uma visão totalmente diferente do que Pedro pensa a respeito dele. Porque Jesus, não é a primeira vez que Jesus se encontra com Pedro. Segundo alguns pastores, alguns pregadores, dizem que é a terceira vez que Jesus se encontra com Pedro. Pela terceira vez. A primeira vez diz que André apresentou Jesus a Pedro e Pedro não deu muita corda para Jesus. Na segunda vez, você pode até ver no capítulo 4, enquanto Jesus opera um milagre acerca da sogra de Pedro, curando a sogra de Pedro. E logo dá a descrição no capítulo 5, de que Jesus, devido à multidão que lhe apertava, ele está junto ao lago de Genezaré. Ele vê na praia 2 barcos, e ele não só enxerga isso, mas ele vê os pescadores limpando a rede. E ele decide, por conta da multidão que está o apertando, escolher um dos barcos, que era o barco de Pedro. E decide subir para pregar a palavra. É interessante que a Bíblia diz aqui no início, de que a multidão apertava Jesus por conta do desejo de ouvir a palavra de Deus. Olha só. A multidão estava sedenta.
A multidão estava querendo ouvir o que Jesus tinha a falar. Enquanto Jesus, ele sobe no barco, ele pede para Pedro dizendo: olha, afasta um pouquinho o barco para mim, por favor. E aí, em cima do barco, ele começa a pregar a palavra para esta multidão. E dentro desse terceiro encontro com Jesus, Pedro ainda, ele não tem tantos olhos para Jesus como o Senhor da vida dele. Porque o texto vai me dizer que Pedro, apesar dos outros encontros que ele tem com Jesus, ele sabe que existem muitas outras pessoas que fazem milagres, porque naquela época existiam pessoas, como você faz também ver lá no Velho Testamento, que existiam aqueles feiticeiros de Faraó, que também transformavam o cajado em cobra. Então naquele tempo existiam muitas coisas que estavam acontecendo. Mas Pedro não conhecia Jesus de forma íntima. Porque quando você olha, por exemplo, para o versículo 5, ele diz assim: respondendo-lhe Simão, mestre. Ele chama Jesus de mestre porque não tem tanta intimidade. Porque aqui ele sabia que Jesus ensinava. Ele viu Jesus fazendo milagres. Esse é o terceiro encontro deles. Mas ainda, Pedro não teve uma experiência com Jesus, no seu íntimo. Pedro ainda tinha uma outra concepção a respeito de Jesus, ao ponto de dizer, mestre. Mas perceba que a visão de Pedro muda logo depois do sobrenatural. Porque o texto vai me dizer, no versículo 8, e vendo isto, vendo o quê? O milagre que Jesus tinha operado. Simão Pedro se prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor. Quer dizer, não é mais mestre, agora é Senhor. O interessante que eu vejo dentro desse texto, querido, é que Jesus escolhe um barco, querido, e começa a pregar. Mas Jesus tem um objetivo. Jesus tem um propósito. Ele não entra por acaso dentro do barco. O que Jesus vê, aqueles dois barquinhos escolhendo um, ele vê aqueles homens lavando as redes. Jesus tem um propósito com Pedro. Jesus tem um plano com Pedro. Jesus tem um projeto com aqueles que estavam ali, querido. Ele estava pregando para uma multidão, mas ele entra no barco de Pedro. Interessante isso. A Bíblia diz, querido, no verso 3, e entrando em um dos barcos, e justamente o de Pedro. O que significa isso? Jesus tinha visto eles lavando as redes. E o que significa lavar as redes? Nem sempre, querido, lavar as redes é um trabalho, querido, em que teve um sucesso. Porque eles haviam passado a noite inteira pescando. Nem sempre, querido, quando se conclui um trabalho, nós olhamos para aquele trabalho, vamos dizer assim, olha, tivemos sucesso sobre esse trabalho. Mas o que isso significa, querido? Significa, amados, que muitas vezes nós temos práticas, nós temos conhecimento de algumas coisas, querido, e nós estamos ali, concluímos o trabalho, mas nem sempre nós alcançamos o sucesso através desse trabalho. Jesus olha para eles, estão lavando as redes, estão concluindo o trabalho, trabalharam a noite inteira, mas tiveram sucesso? Não. Mas e por que Jesus entra no barco de Pedro? Por que Jesus, olhando para eles que estavam lavando as redes, amados? Porque muitas vezes nós pensamos, Jesus olha as redes, olha o barco, escolhe o barco de Pedro por um propósito. Sabe por quê, amados? Até então Pedro estava no comando da sua própria vida. Até então Pedro estava no controle da sua própria vida.
Estava ali lavando as redes, não teve sucesso, mas foi para o trabalho, não desistiu, não parou, ele continuou até o final do trabalho, mas ele não teve sucesso. E de repente, quando Jesus entra no barco, amados, o que isso denota? Quando Jesus está no barco da nossa vida, Ele está dizendo: agora eu estou no controle da sua vida. Agora eu estou no controle da sua casa, da sua família, porque até então você estava colocando as mãos, querido, dentro de uma obra e achando: ah não, eu vou colocar as mãos, eu vou trabalhar o máximo possível, vou me doar, e de repente você olha para o trabalho que você fez, você concluiu, mas não obteve sucesso, não teve resultado, querido. Quando Jesus entra no barco, amados, não é para brincar, queridos. Quando Ele escolhe o barquinho da tua vida, é porque Ele tem um plano, Ele tem um propósito, e apesar de você ter trabalhado tanto e se cansado tanto, mas Jesus está no barco e alguma coisa está para acontecer neste barco. Ele está dizendo: quando eu estou no barco da tua vida, é porque eu estou no controle da tua vida e da tua casa. Muitas vezes nós colocamos as mãos nas redes, muitas vezes nós trabalhamos, mas é diferente quando Jesus está conosco. É diferente quando Jesus toma o controle da nossa vida. Porque até então nós estamos dirigindo o carro. Mas imagine você largar ali a direção do teu carro e o próprio Jesus pegar a direção. Vai ser perfeito, querido. Não vai queimar faixa, não. Não vai passar no vermelho. Jesus faz tudo perfeito. A velocidade que Jesus anda, querido, é perfeita. E muitas vezes nós pensamos: ah, pastor, mas está demorando esse negócio. Pastor, não. A velocidade que Jesus usa muitas vezes é para provar o nosso coração. É para provar o nosso coração. Enquanto nós estamos apressados e pensando: Jesus, é para ontem o milagre, é para ontem o milagre, mas muitas vezes nós não fazemos nada, nós não deixamos Jesus operar na nossa vida, nós queremos fazer do nosso jeito, nós programamos coisas, querido, que muitas vezes não pedimos para Jesus, nós mesmos nos colocamos e achamos que estamos no controle da situação, até então que nós começamos a lavar as redes e ver, querido, que esse trabalho que fizemos, não obtivemos o sucesso, que não aconteceu nada. Nós muitas vezes alcançamos esta expectativa de que vamos fazer alguma coisa, mas quando chega a conclusão desse trabalho, nós não vemos resultado e pensamos: e agora? E agora? Mas Jesus está no barco. Ele escolheu o barco da sua vida. Enquanto, querido, lavar as redes, muitas vezes significa, querido, que nós estamos com o trabalho nas mãos, mas nós não tivemos o sucesso o suficiente para que venha, querido, aquela bonança. Porque quando Jesus não está conosco, não adianta. Quando eu não deixo Jesus ir na frente, não adianta. Se Jesus não estiver no meu barco, não adianta. Eu posso fazer tudo para agradar a pessoa, mas ela não vai ser agradável. Porque muitas vezes é tempo de oração, muitas vezes é tempo de falar algumas coisas, mas é tempo de se calar, muitas vezes é tempo de dobrar o joelho e ficar jejuando por esta pessoa. Mas pastor, eu faço de tudo para esta pessoa, mas nada acontece, eu estou me fadigando. Não, você não está se fadigando. O problema é que muitas vezes você está colocando expectativa demais na pessoa. Coloque em Deus, adore ao Senhor, louve a Deus, descanse no Senhor, porque o Senhor está no barco. Quantas vezes nós lavamos as redes e o barco da nossa vida ficou vazio? E não é porque você não sabe fazer. É porque muitas vezes, em momentos, querido, tem momentos que nós precisamos ouvir. Como assim, pastor? Existem momentos que nós precisamos ouvir, sim. Ezequiel 37. Quando o Senhor leva ele dentro do vale, a primeira coisa que ele fez foi ouvir. Porque ele não pronunciou uma palavra, enquanto o Senhor não se manifestasse. Ele estava ali rodeando os ossos sequíssimos, olhando para aqueles ossos, enquanto o Senhor não falasse, não abriu a boca para nada. Existe tempo de ouvir. E nós precisamos ouvir o que o Senhor quer. Existe tempo de parar para ouvir, mas existe tempo de
ouvir e profetizar ao mesmo tempo. Porque enquanto Ezequiel está ali, querido, olhando para os ossos secos, de repente o Senhor fala: pode ter vida esses ossos secos, Ezequiel? Aí ele diz: tu sabes, Senhor. Ele responde o Senhor, e o Senhor fala o que para ele? Profetiza. Mas profetiza o quê? A palavra. Prega para eles. Prega para a situação. Prega para os problemas. Prega, querido, para a tua casa, para a tua família, para os teus amigos, para os teus vizinhos. Diz que o Senhor é bom, que o Senhor é poderoso, que o Senhor salva, que o Senhor liberta, que o Senhor cura, que o Senhor restaura. Existe o tempo de ouvir, de parar de ouvir, querido, amados, mas existe tempo de profetizar, e muitas vezes nós temos que respeitar, queridos, porque nós estamos com as mãos na rede, mas chegou um momento, querido, em que Jesus estava ali, amados, pregando para a multidão. De repente ele para de pregar para a multidão, olha para Pedro e diz assim: Pedro, eu tenho uma coisa para te dizer. Vamos ao mar alto? Aí é que eu fico imaginando quando acontece isso, que Jesus lança a palavra sobre Pedro, querido. Eu penso que algumas coisas aconteceram com Pedro. Porque Pedro, ele expõe a sua dificuldade. Ele diz: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Eu fico imaginando como era pesado a pescaria naquela época. Era pesado. O ofício de um pescador não era nada leve. Eram noites, querido, acordados de madrugada, e quando era de manhã, o sol pegava, amados, e muitas vezes puxavam as redes, porque o mar, querido, ali da Galileia, porque esse lago aqui fazia parte do mar da Galileia. E a areia, aquela areia cheia de pedras. Existiam as vegetações no fundo do mar. Eu fico imaginando, querido, Pedro de manhã naquele sol escaldante, puxando as redes, amados, e ali vinha só planta, só pedra. Eu fico imaginando, querido, como é difícil o ofício de pescador. Como era difícil, querido, e cansativo, mas ele chega em um momento, querido, em que Jesus está aqui falando algo para ele, e eu acho interessante, amado, porque quando Jesus, no verso 4, diz assim: quando acabou de falar com a multidão, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E a resposta de Pedro foi o quê? Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Sabe o que a palavra de Deus provoca? Provoca em nós um confronto. O que Pedro estava confrontando? O desânimo. Porque ele havia pescado a noite inteira. Ele estava cansado. Ele passou a madrugada puxando rede e nada vinha. Ele é um profissional. Ele sustenta a sua casa com pesca. Os seus amigos que estão ali sustentam a casa com pesca. Eu fico imaginando como ele estava lavando a rede, querido, pensando como chegaria na sua casa, dizendo: hoje não tem. Hoje nós vamos comer só pão, hoje não tem peixe. Ou se não, para os comerciantes que estavam esperando a encomenda de peixe de Pedro, que ele iria falar. Ele estava pensando, com certeza, amados, em alguma coisa, Amados, eu fico imaginando como é que estava Pedro lavando as redes. E ali, não pode ser. Alguma coisa está errada. Eu estou pescando a noite inteira e nada acontece. Estou pescando só pedra, só mato, e nada vem. E de repente ainda chega esse homem, entra dentro do meu barco e pede para mim, que estou cansado, afastar o barco. E ainda está dizendo para eu ir ao mar alto. Ah, Senhor, a noite inteira eu estou trabalhando, a noite inteira, querido. A palavra de Jesus gerou confronto em Pedro. Ele foi confrontado, mas ele teve que desafiar o seu desânimo, o cansaço e muitas outras coisas, querido, porque ele é um profissional. E talvez ele tenha pensado: quem é esse rapaz que vem aqui, entra no meu barco, não é pescador e diz para eu ir ao mar alto lançar a rede? Quem ele é? Quem ele é?
Muitas coisas podem ter passado na cabeça de Pedro. Mas o que acontece? Ele diz: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Sobre a palavra do Senhor, e a palavra de Deus confronta a nossa vida. Só que ao mesmo tempo que confronta a nossa vida, ela traz direção para a nossa vida. Jesus diz assim: olha, vamos ao mar alto. São águas profundas. Jesus quer te levar por águas profundas. Jesus não quer que você fique no raso. Jesus quer te dar experiências com que você venha ficar impactado a respeito das experiências. Ele quer provocar a sua vida a uma direção do sobrenatural. E muitas vezes nós queremos somente: não, pastor, eu estou pensando em outras coisas. Que sobrenatural? Eu quero um schedule maior, eu quero muitas casas, eu quero um trabalho assim, assim assado. E Jesus quer te dar experiências profundas, querido. Ele quer te levar ao mar alto. Ele quer mostrar para você, querido, que, querido, não adianta você ir com as suas próprias forças e pensar que do teu jeito, que é como você quer, é como Jesus quer. Quem está no domínio do barco é Jesus. Não adianta pensar: não, mas eu quero somente ficar no raso. Não, Jesus, Ele quer que você vá ao mar alto. Ele quer que você vá nas águas profundas, porque Ele quer trazer coisas profundas sobre a sua vida. Ele é confrontado, mas Ele é direcionado. Diga para o teu irmão: quando o Senhor está no barco, Ele dá direção. Interessante, queridos, que estar com Jesus é viver coisas que você nunca viu. É sentir coisas que você nunca sentiu na sua vida. É viver milagres tão profundos que marcam a tua alma. O que Pedro está tendo aqui é uma experiência pessoal com Cristo. Porque tudo muda na sua vida, até a concepção de como ele enxergava Jesus. Poxa, Jesus foi curar minha sogra. E ainda entra no meu barco. Cara folgado, hein? Tem pregadores até que falam, foi por isso que Pedro negou Jesus, né? Por ter curado a sogra. Mas muitas coisas podem ter passado sobre a cabeça de Pedro por conta de toda aquela situação, e até agora ele viu algumas coisas acontecerem, mas diretamente assim, Jesus falando com ele, olhando nos olhos, porque eu imagino quando Jesus olha e diz assim: olha, vamos ao mar alto. Existem experiências que temos com Jesus que marcam a nossa vida. Depois do confronto vem a direção, e depois da direção vem a frutificação. Porque quando somos confrontados, querido, o reino começa a encher o nosso coração. Começamos a viver a plenitude do reino sobre a nossa vida, porque não há mais nada que possa interferir na nossa vida. Pedro está cansado, mas ele sabe que precisa que alguma coisa aconteça. Ele confronta o seu cansaço, ele diz: segundo a tua palavra nós vamos lá. E talvez um pouco desacreditado, porque depois ele se prostra e diz assim: Senhor, retire-te daqui de perto de mim, porque eu sou pecador. Porque até então talvez o confronto estava sobre a vida dele, porque ele estava vivendo uma grande luta dentro de si, porque ele estava indo no alto mar e talvez estava desacreditando no que poderia acontecer com ele. Mas Jesus mostra de forma diferente. Jesus transforma, querido, a visão de Pedro, querido. E Jesus vai marcar a visão de muitas pessoas aqui dentro, amados, que tem uma concepção acerca de Cristo. Vai fazer com que você fique marcado pelo resto da sua vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas o reino de Deus vai te encher de uma forma tão grande,
mas tão grande, querido, que você vai começar a vir para a igreja glorificando a Deus, e não reclamando do frio, não vendo sol, não vendo vento, nada disso. Querido, você vai vir para a igreja glorificando e dizendo, que bom que está chovendo, que bom que está nevando, que bom que está frio. Eu quero a presença de Deus, querido, porque aqueles, ó Pai, o qual o reino entra dentro deles, eles veem um outro tipo de concepção, eles têm uma outra visão, e o Senhor vai marcar a tua vida hoje. O Senhor vai mudar esta visão pequena em uma visão grandiosa. Ele vai colocar sobre ti asas como de águia. Você vai ser renovado, você vai ser fortalecido, você vai ter uma outra concepção do que é o sobrenatural de Deus. Uma outra. Aleluia. O interessante, querido, que Jesus não é pescador. Alguns dizem que ele era carpinteiro. Mas dentro dessa carpintaria, naquela época, não era mexer com madeira. Era fazer casas de pedras. E levava-se algumas coisas e detalhes de madeira. Algumas pessoas e alguns teólogos dizem que ele foi criado junto com seu pai fazendo essas coisas. Jesus não é pescador. Mas o interessante é que ao final de todas as coisas, quando acontece isto, em que eles têm a direção, e eu vejo a mesma coisa que aconteceu em João 2, porque Maria diz para aqueles serviçais, enquanto vai transformar água em vinho, fazei tudo o que ele disser. Fazei tudo o que ele disser. Quando você está na direção do Espírito Santo, quando você está nesta programação, entendendo o que é a voz de Deus e praticando, colocando em prática aquilo que Deus fala para você, você começa a vivenciar coisas diferentes. E foi o que aconteceu com Pedro. Olha só o que diz no verso 6. E isto fazendo o quê? Toda a instrução de Jesus. Verso 5 diz, respondendo-lhe Simão Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mais sob a tua palavra lançarei as redes. Verso 6, isto fazendo, ação. Ele teve uma atitude sob a palavra de Jesus. Ele agiu segundo a palavra do próprio Cristo. Segundo a tua palavra, mas de repente no verso 6 diz, isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe. O que vai ter de crente contando testemunho não vai ser fácil, amados. O que vai ter de crente falando aqui na frente, pastor, aconteceu um milagre na minha vida, a minha visão totalmente mudou por conta dessa experiência, porque é isso que Jesus quer fazer contigo. Deus quer te levar em águas profundas, Ele está no domínio da tua vida, Ele está dentro do barco da tua casa, da tua família, do teu trabalho, mas muitas vezes você pensa, pastor, mas como isso vai acontecer? Não sei. A única coisa que você tem que fazer é obedecer o que Jesus mandou você fazer. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhe as redes, então fizeram sinais aos companheiros do outro barco que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro se prostrou. Agora, Simão, até então ele era mestre, agora ele é senhor. Foi promovido na vida de Pedro. Foi promovido, porque Pedro teve uma outra concepção de Cristo. Existem encontros que nós temos com Jesus que muda totalmente a nossa concepção. Existem impactos na nossa vida que são gerados por Cristo, que marcam totalmente, porque se chamam até mesmo de sinais. Porque os sinais, eles marcam os tempos. Eles marcam o antes e o depois. Jesus quer fazer isso com você. Vai ter um antes e vai ter um depois. Vai ter um antes e vai ter um depois. Vai ter pessoa que vai dizer assim, a minha vida era assim, agora Jesus mudou. Porque Ele muda a concepção.
E o mais interessante, querido, que Jesus não era pescador, mas ensina Pedro a pescar peixe. E depois ele está dizendo: te farei pescador de almas, de homens. Jesus não pesca peixe. Ele ensina o profissional a pescar, como Pedro, que a vida inteira fez aquilo. E ainda chama ele e diz assim: olha, Pedro, te farei pescador de homens. E sabe o que aconteceu? Essa experiência foi tão grande na vida de Pedro, que formou um impacto sobre ele, querido, que ele abandonou o barco. Eles abandonaram o barco. Olha só o que está descrito no versículo 11: e arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo, o seguiram. Ser discípulo de Jesus é um desafio, amados. Você sabia que, se você for estudar um pouco sobre a vida deles, eles largaram tudo, e como é que eles sustentavam a sua casa? Como é que eles se alimentavam? Como é que eles se vestiam? Amados, pescar com Jesus sempre vai ser o melhor. Pescar com Jesus sempre vai ser o melhor para a nossa vida, porque Ele vai surpreender a nossa vida, aí mediante aos mares desta vida, querido, as profundidades do mar, o Senhor vai fazer a tua rede romper de tanto peixe, de tanto peixe. Você vai ter que chamar outras pessoas para começarem a viver milagres, olhando para a sua vida. Você acredita nisso? Que as pessoas vão receber através da sua vida milagres que estão esperando? Porque os milagres vão ser tantos na sua vida, que você vai sobejar tantos milagres que as outras pessoas vão receber. Porque Deus vai te usar para isso. Jesus quer fazer isso. Ele quer mudar a tua visão hoje. Ele quer fazer você se alegrar e não ficar chorando por causa da rede, por causa dos peixes, por causa do barco vazio. Se você entende que Jesus está no teu barco, pare com isso, de ficar choramingando sobre a rede, dizendo: não pesquei nada hoje. Para com isso, deixa Jesus operar sobre o teu barco, deixa Ele fazer o milagre sobre a sua vida. Para de ficar chorando e dizendo que não vai acontecer, porque Deus vai fazer sobre a sua vida. Você crê nisso? Então se coloca de pé nesta noite. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Aleluia. Existem pessoas que aqui nesta noite o Senhor vai renovar visões. Existem pessoas que aqui nesta noite acreditavam em milagres e agora já perdeu totalmente a esperança. Um dia eu falei sobre isso, que muitas vezes é melhor Lázaro na sepultura do milagre do que na enfermidade da esperança tardia. Porque existem algumas pessoas que estão sofrendo e dizendo: eu tenho esperado tanto. Mas muitas vezes Jesus deixa chegar a uma situação em que você não entende, e alguns questionam dizendo: como isso pôde acontecer? E Jesus chega no tempo certo, porque ninguém vai ficar na sepultura não, queridos. Os teus sonhos não vão ficar na sepultura. Você não depende de homens.
Você depende de Deus. Você não depende da aprovação dos homens, você depende da aprovação de Deus. É o Senhor quem está trabalhando sobre a sua vida. Deixa Deus entrar e tomar o controle deste barco, porque Ele quer operar no teu coração, sobre a sua mente. Ele quer mudar a tua concepção. Para de ficar afligindo a tua alma por conta de homens, de situações que se levantam contra ti. O Senhor está no controle, e quando Ele põe as mãos, querido, não é para trazer derrota, é para trazer vitória, é para trazer milagre, é para fazer milagres acontecer sobre a tua casa. Estende a tua mão. Nemene kandarabashore kantara.